nós vamos para o exercício número 4 da página 37. Ele pede a razão de semelhança entre os quadrados. Temos os quadrados medindo 2,5 de lado e o outro 5. Então, 2,5 para 5, eu divido, vai me dar 1/2. Então, essa semelhança desse quadrado é de 1/2. O perímetro é a soma dos quatro lados, certo? Então, 4 vezes 2,5 do quadrado menor vai me dar 10. E 4 vezes 5 do quadrado maior vai me dar 20. Então, essa razão aqui, né? Essa é a razão. A razão do perímetro, 10 para 20, é 1,5 também, tá? Então, a razão do perímetro é 1,5. A razão quando se refere ao quadrado. Então, primeiro eu tenho que saber qual é a medida, né, do quadrado. Do primeiro, 2,5 elevado ao quadrado, significa que eu vou fazer 2,5 vezes 2,5, que me dá 6,25. 5 ao quadrado é 25. A razão 6,25 para 25 é 1/4. Então, a razão da área, essa aqui é da área. Da razão da área é 1/4. A razão do perímetro é 1/2. E a razão dos quadrados dos lados é 1/2 também. Na letra B, nós estamos falando de triângulos, né? Então, a razão desse triângulo 9 para 3 é 3. Tá aqui. Agora, nós temos as medidas dos lados. Perímetro do maior. 9 mais 15 mais 12 é igual a 36. Do triângulo menor. 5 mais 4 mais 3, dá 12. Então, do triângulo maior, 36, a soma, né, o perímetro, e o perímetro do menor é 12. A razão, novamente, ó, 3. Obtemos 3. E, por último, ele pede desse exercício a área, né, a razão da área desses triângulos. Então, nós temos 12 vezes 9 dividido por 2, que vai me dar 54. E do triângulo menor, 4 vezes 3 sobre 2. É base vezes altura sobre 2. Lembra disso, né? E vai me dar 6 centímetros quadrados, ou 6 metros quadrados, não me recordo agora, tá? Mas é isso. E 54 sobre 6 vai me dar 9. Então, a razão aqui, o exercício número 6 da página 38, ele diz que nós temos um retângulo com perímetro de 120 centímetros. E semelhante a um outro que é menor, que ele não me diz quanto que é o perímetro, mas ele me dá os lados. Um de 10 centímetros, né, lados, e 10 por 15. Então, 15 vezes 2 mais 10 vezes 2 vai me dar 50 centímetros. Isso que significa que este retângulo menor, o perímetro dele é de 50 centímetros. Já o outro, que não está desenhado ali, mas ele é maior e ele tem 120 de perímetro. A razão, 120 para 50, vai me dar 2,4. Por que eu preciso dessa razão? Porque, na verdade, ele pede quanto que são os lados, quanto que valem esses lados desse retângulo maior de perímetro igual a 120. Ele quer saber quanto que é esse lado aqui, largura e altura. Ou comprimento e largura. O que eu vou fazer, então? Usar a razão, que nós calculamos, e vamos multiplicar pelo lado 15, aqui, 15 vezes 2,4, vai me dar 36. Então, esse lado maior é de 36 centímetros. E este lado aqui é 10, né? Corresponde a 10, já que ele está dizendo que é semelhante, né? Então, 10 vezes 2,4 vai me dar 24 centímetros. Então, respondemos a número 6 da página 38. O exercício 7 da página 39. Nós temos um losango maior e um menor. O losango maior, a área dele, equivale a 2 vezes a área do menor. Para a gente descobrir, ele quer saber quanto que mede o lado do menor. Porque ele tem o lado do maior que é igual a 6 centímetros. Mas ele precisa saber quanto é que vale o lado menor do losango. Então, o que nós temos? A área do maior sobre a área do menor é igual a 2. Isso é a área. Só que nós lembramos que área é igual a 2 vezes o L.
ou L ao quadrado. E realizando essa operação, nós vamos ter o seguinte, o lado equivale à raiz de 2, porque é a operação inversa, ó, potência, operação inversa, a radiciação. Então, o L é igual a 2. Portanto, a área do maior sobre a área do menor, né? O lado do maior sobre o lado do menor é igual a raiz de 2. O lado do maior, do losango maior, vale 6. O do menor eu quero descobrir. Então, em função, o menor, em função desse, vai ficar 6 sobre raiz de 2. Só que isso aqui não é resposta. Por quê? Porque nós não podemos ter raiz no denominador. Então, a gente precisa racionalizar. Então, temos aqui, ó, 6 raiz de 2 é o que a gente já tinha. Vocês lembram? Então, a gente vai repetir aqui, ó, multiplicar, repetir, raiz de 2, raiz de 2. Portanto, 6 raiz de 2... No numerador, continua. 6 vezes 1, 6, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. E eu simplifico. 6 sobre 2 é 3. Então, o lado menor vale 3 raiz de 2. A questão 4 da página 51. Ela diz assim, um prédio de altura H projeta uma sombra de 19,2. Coloquei aqui, ó. Fazendo de conta que isso aqui é um prédio. E no mesmo instante em que uma árvore de altura 8,4 projeta uma sombra de 5,6. Então, na letra A, ele pede para fazer uma ilustração da situação descrita. Eu já fiz aqui, ó. Fiz de conta que isso aqui é o meu prédio, né? A altura H, 19,2 aqui é a sombra. Aqui, a altura da árvore, a sombra da árvore. E na letra B, ele pede para calcular essa altura do prédio aqui, tá? E o que nós vamos fazer, então? A altura corresponde, aqui, né? À altura da árvore. Então, a altura do prédio, a altura da árvore. H sobre 8,4. Que é igual à sombra. Sombra do prédio, 19,2, para 5,6. Ó, sobre 5,6, certo? Então, a altura é igual a 19,2, aqui corresponde 8,4 para 5,6. Isso aqui é uma regra de 3 simples, né? Multiplicamos H vezes 5,6 dá 5,6H, que é igual a 8,4 vezes 19,2. Eu já fiz o cálculo, já coloquei aqui, ó, 161,28. Nós precisamos isolar o H, porque é esse o objetivo, nós queremos saber a altura do prédio. H, então, é igual a 161,28 sobre 5,6. Dividimos e obtemos 28,8, ou 28 metros e 80 centímetros. Essa é a altura do prédio, já que ele estava falando em medidas em metros.